Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um potencial gigantesco nas ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil segue desabando na bolsa, sendo cotado quase que pela metade do seu valor patrimonial. Somente para o Banco do Brasil bater uma vez valor patrimonial, as ações já teriam que se valorizar mais de 60%. A gente sabe que a perspectiva de curto prazo do Banco do Brasil é positiva em termos de valuation, o banco está barato. Porém, se eu mostrar para vocês aqui um estudo escondido sobre o maior investidor do mundo, tá? O Benjamin Graham, que ensinou, inclusive, o Warren Buffett, uma fórmula que poderia mostrar que o Banco do Brasil poderia disparar mais de 500% no médio prazo. Exatamente isso. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem sobre esse segredo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 37% da carteira alocado nas ações do Banco do Brasil, que é assim uma posição bem expressiva da carteira. E o BB já faz parte da carteira do canal há bastante tempo. Desde quando eu comecei a investir na bolsa, eu utilizo aqui o site do Gorilla View. Super recomendo para vocês, tá? Se você não quer pagar investidor 10, não quer ter dor de cabeça, Pablo, eu não tenho condições financeiras para pagar um gerenciador de carteira, utilize o Gorilla View. Ele é totalmente gratuito. Inclusive, eu utilizo para não ficar gastando aí de maneira assim errada, né? Não ficar desperdiçando dinheiro. Perceba aí, pessoal. Aqui o Banco do Brasil tem me dado 98% de rentabilidade desde quando eu comecei e coloquei o banco aqui na carteira de ações do canal. Eu tenho ações do Banco do Brasil desde 2022, tá? E de lá para cá, mesmo com a crise do agronegócio, o banco dobrou tecnicamente meu capital em 4 anos, o que deu uma rentabilidade muito boa, tá? Se eu pegar aqui, ó, o quanto o Banco do Brasil me proporcionou em rentabilidade equivalente, para isso a gente tem que utilizar a fórmula da taxa equivalente. Porque se a gente calcular juros simples, a gente vai sofrer um engano, né? Vai achar ali, tecnicamente, que foi 20, 30% ao ano. Vamos ver quanto que foi, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, 98% numa lupa de 4 anos, quando eu comecei a comprar o banco, ele me deu aí 18,62% ao ano, o que foi uma rentabilidade muito boa, tá? Mesmo com toda a crise que o Banco do Brasil tem enfrentado agora no agronegócio. Ou seja, comprar barato, né? Acaba até mesmo protegendo o seu capital contra crises. E quando a gente pega o Banco do Brasil num horizonte maior de tempo, pegando desde os anos de 1995 até agora, aqui eu estou utilizando o site da Coifin, que reúne os dados de retorno das ações numa lupa de mais de 30 anos, o Banco do Brasil deu 38% ao ano na média, já incluindo o revestimento provento. E se você descontar a inflação, ele deu ali na faixa de uns 29% a 30% ao ano na média, que já é, tá, um retorno bem excepcional para uma empresa como o Banco do Brasil, né? Previsível, que dá bons resultados, previsível até certo ponto, que na verdade, né, o Banco do Brasil é cíclico. A sua atividade do agro faz com que o banco sofra essas ciclicidades com baixa de commodities, aumento de inadimplência, assim como o cenário também se reverte para positivo, o banco também tende a se beneficiar. Inclusive, essa crise atual do Banco do Brasil, que fez a gestão do banco acabar diminuindo o seu guidance e as perspectivas para 2026, foi por conta da crise do agro. Perceba que o banco tinha uma perspectiva de lucro de 22 a 26 bilhões para 2026, e aí depois houve uma revisão por conta do fraco resultado apresentado no primeiro trimestre de 2026. Hoje a estimativa é de 18 a 22 bi de lucro, ficando muito parecido com o ano de 2025. Isso aqui é bem prudencial do banco porque ele está sofrendo, pessoal. Essa que é a realidade. A inadimplência segue alta, o banco está tendo que fazer muitas provisões e ainda bem que já para o curto prazo já temos alguns sinais positivos, né? Como a MP 1376, que promete fazer com que a renegociação ocorra de uma forma mais fluida. E as próprias casas de análise
projetam que o Banco do Brasil possa ter uma recuperação mais visível a partir do quarto trimestre de 2026, tá? O terceiro tri ainda será um terceiro tri de transição. Provavelmente veremos um lucro na faixa de 4,5 a 5 bilhões, ou até mesmo 4 bilhões, né? Se ele repetir o padrão aí do primeiro a segundo trimestre com uma leve recuperação. E aí talvez para o quarto tri um lucro de 7 bilhões, já mostrando uma recuperação e o efeito da MP 1376. Isso aqui são meras estimativas. No pior dos cenários, o banco pode lucrar uns 18 bilhões neste ano. Eu já mostrei em vídeos passados que no pior mesmo, o banco pode ser que lucre uns 15 bilhões. Muito parecido, tá? Como aconteceu na pandemia. E já para 2027, o banco retome o crescimento maior da sua lucratividade. Então vamos nos basear em qualquer cenário, o banco está barato. Por quê, pessoal? O Banco do Brasil, por ser uma empresa cíclica, a gente olha muito para PVP. O PL oscila muito, tá? Porque o PL, pensa bem, é a razão do preço sobre lucro, a razão do valor de mercado dividido, né, tecnicamente pelo lucro líquido. O lucro líquido do Banco do Brasil, por ser muito cíclico e depender do agro, depender da taxa Selic, um ano pode ser muito alto e num ano muito baixo. Não dá para você tirar um cálculo certeiro do PL. A única forma que dá para usar o PL no Banco do Brasil é você projetar com a recuperação. Aí você vê que tá barato, porque se você colocar 26 bi de lucro projetado para o próximo ano, supondo uma recuperação, né? Hoje o banco estaria por 4,5 vezes de PL, então está barato. Porém o PL distorce, porque se o banco num ano tiver queda de lucros, como acontece agora, tecnicamente você não compraria, porque você acharia que ele está caro. Só que é que tá a pegadinha. Em ações mais cíclicas, em ações que dependem de commodities, que é o caso do Banco do Brasil com a ligação do agro, geralmente quando o cenário não está bom, quando o lucro líquido está caindo, quando o agro não está performando bem, é o momento de comprar. Foi a mesma coisa aconteceu em 2016, quando o lucro do banco desabou para 8 bilhões, tá? O PL do Banco do Brasil naquela época subiu para mais de 8 vezes. E aí quem comprou ganhou muito dinheiro porque é uma ação cíclica. Então, em empresas cíclicas, quando o PL fica alto, geralmente denota um bom ponto de compra, na maioria dos casos. Mas aí, pessoal, para não ficar embananado em PL, eu prefiro usar o PVP. O PVP no Banco do Brasil funcionou muito mais do que o PL, porque em ações mais cíclicas, geralmente num cenário ruim, o PVP tende a ficar abaixo do seu valor patrimonial, geralmente fica abaixo do patrimônio líquido. E hoje o Banco do Brasil negocia com ágio, né, em relação ao patrimônio líquido. Percebe que o patrimônio do banco é de 190 a 194 bilhões e ele tem um valor de mercado de 119 bilhões. Fora que o patrimônio líquido do Banco do Brasil cresce no longo prazo e a perspectiva para 2028/2029, se você projeta o Banco do Brasil numa lupa de 4 anos, é que o seu patrimônio continue crescendo a uma taxa de 9% ao ano. Então, muito provavelmente, tá? Lá mais ou menos para 2029, o patrimônio líquido do Banco do Brasil daqui a 3 anos será de 251 bilhões, muito mais elevado do que esse patrimônio atual, fazendo com que o BB hoje, na verdade, esteja por um PVP projetado para o ano de 2029, tem um VPA de R$ 43 e hoje a ação a R$ 21. Na verdade, você já está comprando um banco aí pela metade do seu valor patrimonial, se você projeta essa lupa de 3 anos, até porque o patrimônio líquido vai crescer, porque o restante que ele paga dividendos, ele paga 30% de payout, a outra parte vai compor o patrimônio líquido do Banco do Brasil, principalmente porque o mercado já projeta essa recuperação para os próximos anos. Pobre, qual que seria o retorno embutido na ação? No pior dos cenários? Bom, no pior dos cenários, com uma recuperação módica, com um PL de 4,5, supondo para os próximos 4 anos, o banco, e com um payout moderado, subindo aí para 35%, ou mantém 30% mesmo, se você quer ser conservador, você poderia trabalhar num yield de 7%. Supondo que o lucro do banco cresça pelo lucro atual, que está na faixa de 18 bilhões, o lucro saltaria 40%. Em uma lupa de mais ou menos 4 anos. Então, o crescimento do lucro do banco poderia ficar de quanto, olhando de forma composta? Vamos colocar 50%, né? Tecnicamente, poderia crescer 10% ao ano na sua média. Aí você coloca 10, soma com 7 de yield e soma com o quê, pessoal? Com o potencial de valorização. Supondo que em 4 anos o Banco do Brasil pelo menos vai bater o seu valor patrimonial, fechar o gap do VPA, você poderia supor o seguinte, né? Um potencial, ó, uma vez dividido por 0,63, que é o valor patrimonial atual, o banco poderia subir 58% na cotação. E aí, se isso acontecer por um período de 4 anos, você está trabalhando aí num retorno embutido só com valorização de 12% ao ano. Então, né? 12 somado com 10 mais 7, no pior dos cenários, o Banco do Brasil, para daqui a 4 anos, poderia te dar 29% ao ano na sua média, mostrando que o banco está barato.
E agora, pessoal, para vocês que já engatinharam comigo até o final desse vídeo, lá vai o indicador secreto, que é o preço justo do Benjamin Graham. Pablo, por que o preço justo do Graham? Porque o Graham, pessoal, ele gostava de ações mais cíclicas, né? Porém, empresas da velha economia, já bem consolidadas. Eu vou fazer um cálculo projetando o Banco do Brasil para daqui a 10 anos no tempo. Vocês querem saber qual que é o retorno do banco para mais ou menos daqui a 10 anos? Para isso, o preço justo vai ter que ser adaptado, não usado no curto prazo. A gente vai ter que descobrir o LPA futuro do Banco do Brasil para primeiro de conversa. O LPA atual do banco está na faixa de R$3, porque o banco tem tido um lucro aí, né? Na faixa de mais ou menos quanto, pessoal? Na faixa de, se vocês observarem, 18 a 17 bilhões. Então, na verdade, o LPA hoje do banco é de 3, vamos colocar aqui. Se o lucro do banco crescer a uma taxa de 10% ao ano para os próximos 10 anos, o LPA lá no futuro será de 7,78. E para a fórmula do Graham, a gente precisa do LPA futuro. E o VPA? O VPA do Banco do Brasil é de 33,45, que é a razão do patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação. 9% ao ano em 10 anos, temos aí um VPA de R$ 79,00. Qual que seria o preço justo da ação do Banco do Brasil olhando para daqui a 10 anos? Então, 22,5 vezes 7,79, que seria o LPA descoberto daqui a 10 anos, e vezes o VPA, valor patrimonial por ação, que seria de R$ 79,89. Então, se a gente colocar a raiz quadrada, o preço justo da ação do Banco do Brasil para daqui a 10 anos poderia ser de R$ 117,00. Você dividindo pela cotação atual de 21, você tem um potencial de alta de 461% na cotação. Se você incluir dividendos, se você incluir crescimento de lucros, o retorno embutido poderia ser bem interessante. Olhando para essa lupa de mais ou menos 10 anos, o Banco do Brasil poderia dar 700%, 800% de rentabilidade em 10 anos num cenário normal, num cenário onde o lucro líquido cresça 10% ao ano, pague dividendos, pelo menos a uma faixa de 6 a 7%, e tenha essa valorização. O preço justo do Graham funciona nessas ações mais cíclicas, né? Porque ele coloca que a empresa não fique extremamente cara. Porque pense bem, se o lucro do banco crescer a uma taxa de 10% ao ano por uma lupa, como a gente verificou, né? De 10 anos, a gente está traduzindo aí, né? Um Banco do Brasil, daqui a 10 anos, tendo um lucro na faixa de 46 bilhões. Quanto que ele poderia estar de PL, olhando de que daqui a 10 anos o valor de mercado do Banco do Brasil pudesse estar bem maior? Se ele manter essa mesma base de ações, e a gente supor pelo preço justo do Graham, o valor de mercado projetado do Banco do Brasil para daqui a 10 anos seria de 680 bilhões. Se você dividir por um lucro de 46 bilhões, você ainda tem um PL de 14. Perceba que não é alto, mas como o Graham previa, é um mercado mais caro. O Graham, pessoal, o preço justo ele é adaptado para a empresa ser cotada pelo menos no seu benchmark, ou seja, 14 aqui em vez. Ah, mas o Banco do Brasil é estatal. Porém, em períodos em que o mercado fica caro, o banco já chegou assim a ser cotado por 14, 15 vezes de PL e acima de 2 vezes o seu valor patrimonial. Até porque se o valor patrimonial daqui a 10 anos fosse de R$ 79,00 e o Banco do Brasil tivesse simplesmente por R$ 119,00, você está traduzindo aí num VPA de um preço sobre valor patrimonial de 1,5 vezes. O Banco do Brasil já chegou nesse preço sobre valor patrimonial? Já chegou várias vezes, tá? Já chegou inúmeras vezes, ó. 2018 ficou cotado por 1,5, 2019 ficou 1,5. Então perceba que é um cenário totalmente plausível de acontecer com o banco. E aí, você teria uma ação multiplicadora de capital olhando para os próximos 10 anos. O preço hoje aparentemente aguenta bastante desaforo. Pessoal, lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá bom? E claro que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma bela oportunidade para vocês. Eu estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. É totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui
no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e gostaram dessa análise, comentem aí. E se vocês acreditam nas métricas do Benjamin Graham, olhando para o longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!